Maria, sou missionário servo Roberto, sou só uma voz. A minha missão é essa. É ser uma voz a essa geração, a essa nação. O tema de hoje é simples. Qual é a verdadeira igreja? A quem foi confiado a verdade? Ali em Atos dos Apóstolos 2, desce o Espírito Santo. Tanto que primeiro quem começa a pregar é Pedro. Converte mais de 3 mil almas adeptas à igreja em Atos dos Apóstolos 2 ali. Interessante, né? O Paráclito, a igreja se torna pública. Mas quem fundou a igreja? Quem foi confiado à verdade? Quem tem o pastoreio? No Velho Testamento, Moisés tem o pastoreio do Velho Testamento. No Novo Testamento, é Pedro, porque Cristo sobe naquela nuvem e deixa o pastoreio a Pedro. Pedro, apacenta as minhas ovelhas. Pedro, apacenta as minhas ovelhas. Pedro, apacenta meus cordeiros. Ali o livro de Atos dos Apóstolos é o livro de travessia. Quando o apóstolo Paulo chega ali em Roma, o livro acaba. Por quê? Ali em Roma, ali foi derramado o sangue do mártir Pedro, de pregado de ponta cabeça. Ali se concretizou. Se cumpriu. O que Cristo declarou aqui em Mateus, ou Marcos 8, Lucas 9, Mateus 16. Olha só que interessante. Até o 19. Simão Pedro respondeu: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus então lhe disse: Feliz é Simão, filho de João, porque não foi a carne, nem o sangue que revelou isso, mas meu Pai que está no céu. Eu te declaro: Tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei minha igreja. A minha igreja, ó, não a minhas igrejas. É sobre ti, Pedro, eu edificarei a minha igreja, porque eu sou a igreja. A igreja é minha noiva, a igreja é minha esposa, como vai dizer Efésios 5, do 22 até o 27. A igreja é esposa de Cristo, noiva de Cristo. As portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu te darei a chave do reino do céu. Tudo que é desligado na terra será desligado no céu. E tudo que é desligado no céu será desligado na terra. Essa é a rincha dos protestantes. Essa é a rincha das igrejas vindas de homens. Porque você vê na escritura, você vê na tradição, você vê no magistério, você vê na doutrina, você vê o pastoreio, você vê tradição, magistério, escritura, provando que só tem um pastoreio. Provando que só tem uma igreja. Provando que Cristo só tem uma noiva. Uma só esposa, que é a igreja. O corpo místico de Cristo. Colossenses 18, Cristo ele é a cabeça da igreja. A igreja é o corpo místico, esposa de Cristo, confiada ao fundamento dos apóstolos para edificá-la. Para apresentar sem mácula, sem ruga, sem qualquer autodefesa, mas santa e irrepreensível. Essa é a igreja que Cristo fundou. Uma igreja que vai ter pastoreio, uma igreja que vai ter sucessores, porque os sacerdotes dessa geração são os sucessores dos apóstolos, desde Pedro até o Papa Francisco, são 266 papas, se eu não me engano, de tradição. Os apóstolos, os bispos têm essa tradição. Por quê? Porque os bispos têm a autoridade de perdoar e de não perdoar, porque tem a chave de Pedro, tem um pastoreio de Pedro. Que essa aqui, você medita aqui em Mateus 16, 13. Chegando ao território de Cesareia, Filipe perguntou ao seu discípulo: No dizer do povo, quem és filho do homem? Respondeu: uns diz que é João Batista, outro Elias, outro Jeremias ou um dos profetas. Disse Jesus: E vós, quem dizer que eu sou? Hoje, essas profecias, essas perguntas estão aí nessa atualidade. Qual é a verdadeira igreja? Efésios 2:20 vem lá do fundamento dos profetas, dos apóstolos, dos fundamentos dos apóstolos e profetas. O Cristo, ele é o fundador da igreja e ele é o fundamento. Tanto que Cristo deu aqui, se concretizou ali, ó. Pedro, apacenta meus cordeiros, Pedro, apacenta meus cordeiros, Pedro, apacenta minhas ovelhas. João 21, do 15 ao 17. E tenta ali que Atos dos Apóstolos 15, 7, está tendo uma contenda ali, ó. Bispo de Jerusalém, Tiago, Pedro bota a casa em dia, porque Pedro, ele é o pastor, ele é o porta-voz. De acordo com o Velho Testamento, não pode ter dois pastores, dois porta-voz. Não.
A autoridade de Moisés e o destaque de Moisés no Velho Testamento e o destaque e a autoridade de Pedro no Novo. Porque a soma de Pedro curava, porque o próprio Espírito Santo é o próprio Jesus Cristo na vida de Pedro. As pessoas não entendem, porque foi fundada uma só igreja. Lá na cruz, gerada primeiramente no seio, no ventre de Nossa Senhora, a esposa, a cheia do Espírito Santo. Depois foi gerada, fundada lá na cruz, em Atos dos Apóstolos, a igreja se tornou pública. E os apóstolos foram edificando. Pedro começou a pregar, começou a curar, fazer milagres e prodígios. Mesmo os milagres que Cristo fazia. Mas foi Constantino que fundou a igreja. Não, meu irmão. Constantino, ele oficializou, deu liberdade de culto. A igreja apostólica católica romana, por isso que era romana. Mais para frente foi o imperador Teodósio, que oficializou a igreja universal católica apostólica romana. E a Bíblia declara, Marcos 8, Lucas 9, Mateus 16, foi Cristo que fundou a igreja. A verdade está lá na Universal, a verdade está lá na Testemunho de Jeová, a verdade está lá na Adventista no sétimo dia, a verdade está lá na plenitude do trono de Deus, a verdade está lá na Mundial. Não, meu irmão. A verdade será conhecida pela igreja, Efésios 3, 10. Assim, de hora em diante, as denominações e a potestade celeste podem conhecer pela igreja a infinita diversidade da sabedoria. Efésios 4:4, um só batismo, uma só fé, um só Espírito. Efésios 2:20. Aqui, ó. Edificado sobre o fundamento dos apóstolos. Olha só que interessante. E profetas, tendo por pedra angular o próprio Cristo, Jesus Cristo. Cristo, ele é o fundador e ele é o fundamento. Que interessante. Colossenses 18, Cristo é a cabeça. 1 Coríntios 28, Deus criou primeiramente os apóstolos, primeiramente Pedro, sobre ti, Pedro, você vai pastorear as ovelhas. No mesmo acordo lá no Velho Testamento. Não pode ser diferente do Novo, porque o Velho Testamento ele prefigura o Novo. Os profetas profetizaram sobre Cristo e se concretizou. Então, 2 Coríntios 11:4, irão pregar vários Jesus diferentes, que é outro Espírito, que não é o Espírito Santo que virá no parágrafo, o Espírito Santo que está lá na igreja, a alma da igreja. Mateus 28, 19, 20. Então, a verdade não está na boca desses pastores, a verdade não está lá na Universal, a verdade não está lá na Assembleia, a verdade não está lá na plenitude do trono de Deus, a verdade não está lá na Mundial, a verdade não está lá no Adventista sétimo dia, a verdade não está lá nos testemunhas, a verdade não está lá na Paz e Vida, a verdade não está lá na Assembleia, a verdade não está lá para tantas igrejas. Cristo ele só tem um corpo. Cristo não tem várias cabeças, vários corpos, várias noivas. Cristo é prostituta, então protestante. Interessante que o protestantismo surgiu em 16 séculos de atraso. Então, se for acreditar nessa visão protestante e contra o dogma da Bíblia, a Bíblia está profetizando sobre ti, Pedro. Não foi Constantino, não foi o imperador Teodósio, não, meu irmão. Foi Cristo que fundou a igreja e edificada no fundamento dos apóstolos. A plenitude universal, a adventista, vem do fundamento dos apóstolos. Não, meu irmão, vem através de uma rebeldia. Se apartou da tradição, se apartou do mistério para fundar sua própria igreja, sua própria doutrina, outro evangelho, seu próprio pastor. Tanto que se auto-unge apóstolo para tentar resgatar o fundamento dos apóstolos para enganar o povo. Mas é sobre ti, Pedro, eu edificarei a minha igreja. Se você saiu dessa jurisdição, desse fundamento, sobre ti, Pedro, eu edificarei. Já está fora, meu irmão. Já está fora. Ah, mas um diz que é profeta, outro diz que é João Batista, um dos profetas que ressuscitou, mas qual é a igreja? Um diz que é a católica, um diz que é a Adventista sétimo dia, um diz que é a mundial. Não, meu irmão, é uma só fé, é uma só igreja fundada lá na cruz. Que é católica, apostólica, romana, porque o Império Romano caiu, meu irmão. Quando o Constantino ela se converteu, sua mãe, que era cristã também, Santa Helena,
se converteu, oficializou a liberdade do culto cristão. Mais para frente, o imperador Teodósio deu liberdade cristã, que a igreja católica é a única igreja que tem. Caiu o império, de acordo com a escritura. Romanos 1:8 foi proclamado aos eleitos romanos. Jesus veio para o céu, mas o céu renegou. Foi dado, tirado, foi dado por Mateus 21:43, ou Romanos 11:17. Que vem do fundamento dos apóstolos. Fundamento dos apóstolos. A Universal não segue o fundamento. A Adventista não segue o fundamento dos apóstolos. A Internacional da Graça não segue o fundamento dos apóstolos. A Plenitude do Trono de Deus não segue o fundamento dos apóstolos, só quer se auto-ungir apóstolo. Não vem do fundamento. Vem 16 séculos de atraso. Cristo não está falando de várias verdades. A verdade é ali sobre ti, Pedro. Ali, sobre ti. É do fundamento dos apóstolos. Segundo Coríntios 11:4, é uma só dica que o apóstolo Paulo vai dar para nós. Vou encerrar o vídeo, para o vídeo não ficar muito grande. Aqui, ó. Quer conhecer a igreja? A tradição. Quer conhecer a igreja? Magistério, fundamento dos apóstolos e profetas. Aqui, ó. Segundo Coríntios 11:4, ó. Quando aparecer alguém pregando-vos outro Jesus diferente daquele que vos temos pregado, ou se trata de receber outro espírito, ó, diferente do que a vez abraçada, outro evangelho diverso do que a vez abraçado, igualmente aceitai. Se você catar aqui mais para frente, em Gálatas 1:7, de fato, não há dois evangelhos, apenas pessoas que semeiam a confusão. Não há dois evangelhos, não há duas revelações, não tem dois pastoreios. É uma só. É uma só doutrina, é uma só revelação, é um só pastoreio, é uma só igreja fundada, tanto no Velho Testamento e tanto no Novo. O tabernáculo prefigurava a igreja de Cristo, o templo do rei Salomão prefigura o rei de Cristo, a igreja de Cristo, porque a igreja de Cristo tem as imagens de escultura, de acordo com a igreja lá do Velho Testamento. De acordo com os tabernáculos, tinha a imagem da Arca da Aliança. A igreja, a tradição, vai seguir essa analogia, porque o fundamento é sobre os apóstolos e profetas. Tanto Moisés, porta-voz do Velho Testamento, de acordo com a Escritura. No Novo Testamento é de acordo, prefigurado também. Como Moisés ele era o pastor, ele era o destaque, ele era que enviava. No Novo Testamento, Pedro, tanto que em Gálatas 2:9, o apóstolo Paulo vai lá para Jerusalém, ser reconhecido por Tiago, Cefas e João, que são considerados como o quê? Tiago, bispo de Jerusalém, porque Pedro é o pastor de Tiago e João. Porque a revelação foi para ele, tinha 12, por que não foi para os 12? Não, é só um. Já pensou todo mundo, se a revelação fosse para os 12? Cada um ia fundar uma igreja. Essa igreja de Pedro, essa igreja de João, essa igreja aqui é de Judas, essa igreja é de Timóteo, etc. Não, meu irmão. E as igrejas que estão ali, ó, que foi edificada pelo apóstolo Paulo, são comunidades submissa à sede e o pastoreio de Pedro. O apóstolo Paulo, doutor, conhecedor, teólogo, como vai dizer dessa atualidade, tinha obediência ao papado, ao pastoreio de Pedro, porque a revelação foi sobre ele, tanto que ele pregou primeiro, tanto que ele fez milagres, prodígios primeiro, a sua sombra curava, porque é o próprio Deus, o próprio Cristo na sua vida, de acordo com lá na mãe da igreja, a esposa do Espírito Santo, a sombra do Altíssimo sobre a sua vida, o Espírito Santo descerá sobre ti e vai nascer o varão santo. De acordo? Que interessante. Salve Maria, salve a igreja católica, apostólica, romana, porque foi gerado lá na cruz do Calvário. Glória a Deus, aleluia, somos católicos, somos loucos sim, mas para a igreja e pela igreja. Nós somos essa geração mariana, louco pela igreja e ama a igreja e vou combater aquele que contradiz Tito 1:9. Vou pregar contra essas igrejas heresias aí, que não seguem o fundamento, não seguem o ministério, não seguem a nossa linguagem, a cruz. O apóstolo Paulo disse, não sou eu que vivo, mas Cristo que vive. Estou preso, atado à cruz de Cristo. Então quer dizer, estou preso, atado à igreja católica apostólica romana, que é a única igreja autorizada na terra por Senhor Jesus Cristo. Que 1 Timóteo, ela é o baluarte, ela é a verdade. O depositório da verdade. Salve Maria. O apóstolo Paulo, caso se eu tardar, a igreja é o baluarte da verdade. Salve Maria. Salve Roma. Sobre a sua vida. Aqui ó, escritura.
fonte e o único conteúdo da verdade. Tradição e magistério. Estão aqui, ó. Ah, mas tudo está escrito na Bíblia, tá assim, ó. Tem uma igreja fundada, tem um pastoreio, tem doutrina, tem um só Espírito Santo, um só paráclito, uma só verdade, que se ele só tem uma só noiva, uma só esposa. Olabarela xiriacanta. Nós somos essa geração. Cheio do fogo do Espírito Santo, porque nós somos pentecostal, nem pentecostal, porque nós temos a cheia, a pentecostal, a cheia do Espírito Santo na nossa igreja. Tanto que Atos Apóstolos 14 ali, espera do Paráclito, os 12 ali, e quem estava ali? 11, né? Justo extraviou, depois caiu o Batista, incorporou no ministério apostolado. Maria, a cheia do Espírito Santo. Ela precisava não, porque ela é esposa do Espírito Santo. Onde o Espírito Santo está, a sua esposa está. Glória a Deus. Onde o Espírito Santo está? Na igreja. Então, a sua esposa está lá na igreja. Para a honra e glória do Senhor. Salve Maria.